Fala galera, eu sou o professor Varela, estamos aqui para mais uns comentários da prova do Enem 2015 e agora estou aqui com a Fabi, com a Fabiana, Fabi ou Fabiana? Tanto faz. Com a Fabiana e com a Selma para comentar as questões da prova de inglês, certo? E aí gente, como é que foi a prova? Então, o que nós observamos este ano é que a prova teve uma dificuldade maior em relação aos anos anteriores, né? Os textos não foram tão simples como eles vinham se apresentando nos anos anteriores. A variedade de gênero textual se manteve, então nós tínhamos textos curtos, verificamos a presença de um poema, apareceu uma tirinha também, mas essa questão da dificuldade a gente observou que foi relativamente maior em relação ao ano passado. Quantas questões, Fabi? São 5 questões. Cinco questões, como sempre vem, né? Isso. Não bastava, outra coisa também que a gente verificou que foi diferente em relação ao ano passado é que não bastava o aluno traduzir o texto, né? Então, um aluno que tem aquela, porque eu sei essa palavra, o que ficou evidente, que vem se evidenciando aí ao longo dos anos, é que não basta somente você saber a palavra, você tem que saber interpretar o texto, porque a questão do Enem, ela não é uma questão que vai em determinado ponto do texto. Ela aborda o texto de forma geral e isso pode, de repente, ter criado aí alguma dificuldade para o aluno que estava acostumado ou que tinha a ideia de que a prova de inglês e até mesmo a prova de espanhol, que elas eram muito fáceis, né? Um dos textos que apareceu, né, que na verdade era uma notificação de uma bagagem, era a única oportunidade que o aluno tinha de talvez usar o conhecimento prévio, né, de já ter passado por uma situação desse tipo, de saber que uma notificação de bagagem ela é colocada quando sua bagagem é inspecionada, quando sua bagagem foi aberta. Então, aquele aluno que simplesmente bateu o olho na notificação e já procurou pela resposta, ele provavelmente não teve o aproveitamento que talvez ele teria se ele tivesse lido todo o texto, né? E o que a gente verificou também, tanto na prova de inglês como na prova de espanhol, que é uma característica recorrente no Enem, é que todas as alternativas, elas começam, muitas vezes, por um substantivo ou um verbo, e esses substantivos e esses verbos, eles não se repetem nas outras alternativas, eles são muito específicos. Então, é aquela coisa assim, tem a resposta correta e o aluno tem que estar muito certo daquela resposta, porque, como eu disse, tanto os substantivos que muitas vezes iniciam uma alternativa, como os verbos que iniciam uma alternativa, eles não se repetem, eles são específicos, né? Selma vai falar um pouquinho mais sobre a prova de inglês e de espanhol. Bom, olá, pessoal. Realmente, é uma prova que esse ano exigiu muito mais interpretação e algo que nós percebemos, não adiantava o aluno já ler, o candidato ler e partir para as questões. Muitas vezes era necessário voltar para o texto, voltar para as questões, para realmente certificar que aquela era a alternativa correta. Então, demandou muito mais trabalho comparado nos outros anos, e isso tanto no inglês como no espanhol. Tivemos aquela variedade textual, então, cada questão com um gênero ali textual. O que mudou, o espanhol foi mais trabalhoso no sentido de textos mais longos, foram 3 textos, e um dos textos muito longo, então isso também já demanda uma maior atenção. 3 textos para 5 questões. 3 textos, mas são 3 textos, um aviso para estacionamento de lugares para deficientes e mais um poema. Tá. Então, realmente foi um gênero textual para cada questão. Então, o espanhol foi trabalhoso por isso, exigiu uma leitura maior, e apenas uma também que o conhecimento prévio ajudaria. O mesmo que aconteceu com o inglês. Nós tivemos uma variedade maior de tipos de texto no inglês, e só uma questão que o conhecimento prévio poderia contribuir. Então, realmente, foi uma prova que, de língua estrangeira, tendo escolhido inglês ou espanhol, que os candidatos tiveram que trabalhar mais esse ano, sim. O nível de prova aumentou nas 2 línguas. Comparando com o ano passado, então... Exatamente. Tá. E se a gente comparar com a FUVEST, o que vocês acham? Então, porque, assim, rolou muito comentário com o pessoal de Ciências da Natureza sobre isso. Uma certa aproximação, assim, né? Acredito eu, a Selma, de repente, não sei qual a opinião da professora Selma, mas a prova do Enem, ela acaba sendo diferente da prova da FUVEST, porque a prova da FUVEST trabalha com 2 textos, geralmente curtinhos, assim,
um único parágrafo. As questões, elas acabam sendo questões, são interpretativas também, mas é aquilo que eu falei em relação à prova do Enem. No caso da prova do Enem, o aluno precisava ter uma capacidade interpretativa que fosse um pouco além do que estava no texto, principalmente em relação ao poema. Né? Não bastava ele simplesmente ler o poema, ele tinha que ter essa capacidade e tentar interpretar um pouquinho e um pouco além daquilo que estava. No caso, com relação à prova de inglês, eu ainda acredito que não dá para a gente dizer assim, a FUVEST é mais fácil, o Enem ficou mais difícil. Eu acho que, comparando o nível Enem, a prova foi mais difícil do que nos anos anteriores, mas ela ainda é diferente, da prova da FUVEST. Exatamente, a prova é diferente, o Enem elevou o nível, mas são diferentes, tanto na sua formatação. A FUVEST apresenta 2 textos para 5 questões, o Enem continua apresentando um gênero textual para cada questão, e também uma diferença em relação àquela pontualidade de resposta. Entendi. O Enem exige maior interpretação, sim. Entendi. A FUVEST é muito mais o que está escrito no texto, uma alternativa apresenta. Legal. Então, são bem diferentes ainda. Então tá bom. Muito obrigado, professoras. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Que todos tenham ido muito bem nessas provas e fiquem atentos a todos os vídeos com os comentários sobre as provas do Enem 2015. E assine o nosso canal. Muito obrigado.